Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver um exercício de termodinâmica. Ele vai para a nossa playlist de exercícios resolvidos de termodinâmica. Esse exercício aqui, ó, é um exercício do livro de Bornag e Sontag. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não inventei moda nesse aí não. Ele tá aqui, ó. Quem quiser ver, o livro de Bornag e Sontag é o livro. É esse exercício aqui, ó. Exercício número 3.212. Só peguei ele aí e resolvi, tá? Esse exercício fala o seguinte: nós temos um dispositivo da figura ao lado, é formado por um pistão e abaixo dele temos dois compartimentos. E aqui estão os nossos compartimentos mostrados, né? Que contém A e B, ambos contêm água, só que estão água em estados diferentes, né? Dá pra ver até pela corzinha deles aqui, tá diferente. A água em A tem massa de 0,5 kg, está a 200 kPa e 150 graus Celsius. Olha, essa pressão, eu acho que essa água aí vai estar com um vapor superaquecido, né? Pressão de 2 vezes a pressão atmosférica, uma temperatura um pouco mais alta, mas pode conferir na tabela para ver. E em B, você tem um volume de 0,1 metros cúbicos, a pressão está a 400 kPa e a título de 50%. A válvula é aberta e o calor é transferido de modo que a água atinge um estado uniforme com um volume total igual a 1,006 metros cúbicos. Se ele está falando que vai atingir com esse volume final, olha só, eu tinha aqui um volume, que eu sei que a minha parte B tem um volume de 0,1 metros cúbicos, eu não sei qual que é a parte do volume A, mas se ele está falando de volume final, algo indica aí que esse volume vai ser alterado, né? Tem um volume inicial diferente do volume final, total, tá? Dos dois juntos. Mas vamos avaliar isso daí juntos. Determine a massa total de água e o volume total inicial, tá? A primeira pergunta, né? Já falei isso, bem como o trabalho e a transferência de calor no processo. Bom, a gente vai ter que então determinar a massa total que a gente tem, né? Vou falar o seguinte, ó, a minha massa ela é inalterada, né? Opa, tava com a seta, foi mal. Vou tirar aqui, a minha massa total ela é inalterada. A minha massa total ela é igual à minha quantidade de massa em A mais a quantidade de massa em B. Isso aí não vai ser alterado em hora nenhuma dentro da minha análise. O meu volume inicial, ele pode ser determinado, o volume inicial ele é igual ao meu volume que eu tenho em A mais o volume que eu tenho em B. Ele tem alguma diferença com relação ao volume final, não precisam ser exatamente a mesma coisa, tá? E eu tenho aqui, ó, para o meu estado 1, chama isso aqui de estado 1. Eu tenho duas coisas separadas. Eu tenho tanto a parte A que ela é igual. Eu tenho aqui uma massa em A que é igual a 0,5 kg. Eu tenho uma pressão em A que é igual a 200 kPa. E eu tenho uma temperatura em A que é igual a 150 graus Celsius. Para a parte B, eu tenho que, deixa eu ver aqui, eu tenho que o meu volume em A, na verdade eu tenho volume em B, perdão, né? O volume em B, ele é igual, vou até cortar aqui, esses volumes aqui são os volumes totais, né? Quando eu escrevo volume total, aqui eu sempre escrevo V cortado, para mostrar que é um volume, né? Para diferenciar da velocidade, diferenciar do volume específico, que é o Vzinho. Então meu volume em B é igual a 0,1 metro cúbico. Eu tenho que a minha pressão em B ela é igual a 400 kPa. E eu já sei que isso daí é uma mistura, né? Uma mistura por quê? Porque o título em B, o X em B, ele é igual a 0,5, uns 50%. Olha, dessas duas propriedades aqui, vou até separar isso aqui de lado, tá? Minha letra estava boa, isso aqui, nesse novo formato, mas agora está ficando ruim de novo. Nisso daqui eu posso fazer o seguinte, eu preciso determinar, para resolver o meu problema, tem duas incógnitas aqui, ó. Para resolver só essa primeira parte, eu tenho que saber qual que é a massa total e o volume inicial. Eu já tenho a minha massa em A, já está dada, e eu já tenho o meu volume em B. As minhas incógnitas aqui, então, são essas, ó, a minha massa em B, eu não sei qual que é, o meu volume em A, não sei qual que é. Como que eu vou identificar o meu volume em A? Olha, aqui, para quem já está mais manjado aí na disciplina, vai saber isso aqui, ó. Eu tenho a pressão e a temperatura. Com pressão e temperatura, eu posso tirar qualquer propriedade que eu quiser para resolver o meu problema. Inclusive, eu posso tirar o meu volume específico em A.
E eu posso tirar também a energia interna. A gente vai ver que a gente vai precisar da energia interna nesse problema, porque a gente vai ter que calcular calor, trabalho, essas coisas, então precisa dela. O meu volume específico em A, ele é igual ao quê? É igual ao meu volume em A dividido pela minha massa em A. Tá? E aí eu sabendo disso daqui, ó, se eu já consigo identificar qual que é o meu volume específico em A, então eu consigo encontrar a minha primeira incógnita, que é o VA. Já sai daqui. Deixa eu diminuir o tamanho desse negócio, né? Olha só, consigo encontrar o meu VA. Opa, tá muito grande ainda. Já conseguiria encontrar o meu VA aqui. Porque tá com isso aqui, ó. Vou tirar esses dois. Se eu consigo encontrar o meu volume específico em A a partir dos dados do meu estado termodinâmico definido pela pressão em A e pela temperatura em A, eu consigo encontrar o volume específico em A, eu tenho a minha massa em A, eu resolvo a minha incógnita, que é o VA, o volume total de A. A mesma coisa vale para essa parte aqui, ó. Se eu tenho em B, opa, eu peguei errado ali. Vou pegar outra caneta. Se em B, aqui, ó, isso daqui me define um estado. Eu tenho duas propriedades intensivas independentes. A gente se lembra que na região de saturação, pressão e temperatura não formam propriedades independentes, elas são dependentes. Então eu preciso da pressão e do título, está aí dado. A pressão e o título eu consigo tirar. A partir disso aqui eu conseguiria tirar, por exemplo, o meu volume específico em B. E a partir do volume específico em B eu sei que ele é igual ao meu volume em B, que é dado do problema, dividido pela minha massa em B. Ou seja, com isso daqui, ó, a minha única incógnita que eu vou ter nessa parte vai ser essa massa em B. É só eu isolar ela e eu resolvo minha massa em B. Então não preciso nem me preocupar muito com isso. Essa parte está fácil de fazer. Qual que seria a segunda parte do problema? Então já com isso daí, olha só, eu já resolvi meu volume total em A, minha massa em B. Eu substituo nessas fórmulas aqui da frente. Eu substituo elas nessa parte aqui, ó, e aí eu obtenho a minha massa total e o meu volume inicial. Então já vou resolver isso daí. Estou colocando só as equações por enquanto para a gente ver. Agora vamos ter que resolver qual que é o nosso trabalho. Qual seria o trabalho nesse caso? O trabalho, vou colocar aqui o trabalho de 1 para 2. O livro gosta de colocar de outra forma, eu vou colocar assim: o trabalho de 1 para 2 é igual. É um processo que vai rolar uma expansão, uma compressão. Imagino que os volumes aqui vão ser alterados, né? O volume aqui vai ser alterado de inicial para final. Então vai ser um trabalho, vai ser a integral da pressão com o volume, certo? Só que nesse caso aí eu tenho o seguinte, vamos observar esse problema aqui. Eu tenho um P0, tá? Essa pressão aqui externa que está acontecendo. Vamos reparar o seguinte: nesse estado inicial que eu tenho aqui, esse fluido que está aqui em A, ele tem 200 kPa. Ó, o fluido que está em A, ele tem 200 kPa. Essa é a pressão aqui, ó. A pressão em A é igual a 200 kPa. Se essa tampa não está se movimentando nem para cima nem para baixo, nesse estado inicial, e ela, como a gente trabalha com a termodinâmica do equilíbrio, isso aí está em equilíbrio. Isso indica o quê? Que nesse estado aqui, ó, o meu P0 ele é igual a 200 kPa também, certo? Essa pressão externa é de 200 kPa. Quando eu abrir essa válvula, vai ocorrer um processo, né, que vai variar o volume total aí de alguma forma, mas quando eu abro essa válvula, eu não altero a pressão externa, é só a pressão interna que vai mudar. Ou seja, aqui em cima eu tenho essa pressão de 200 kPa, ela é sempre a pressão externa. Ou seja, se alguém faz esse exercício e fala assim: o meu P0 é a pressão atmosférica. Deixa eu até levantar aqui, diminuir isso aqui um pouquinho, né? Colocar assim. Colocar aqui para baixo porque ficou em cima da minha cabeça aqui, ó. Sempre a pressão externa. Só que eu vou inverter. Opa! Vou colocar aqui assim. Vou apagar isso aí, na verdade. Vou fazer assim. Daí vai passar uma setinha aqui por cima da minha cabeça, que vai ser sempre a pressão externa. Se alguém resolve esse exercício e fala assim: esse P0 é a pressão atmosférica, é 100 kPa, está errado. Por quê? Porque a pressão externa ela tem que se equilibrar com essa pressão no estado inicial, a pressão de ar no estado inicial, que é o único fluido que está em contato com essa tampa no estado inicial. Quando ela se equilibra, eu tenho que ter 200 kPa na pressão externa, entendeu? Essa sempre vai ser a pressão externa. Então, ou seja, a minha pressão aqui, ó, essa pressão aqui, isso é um procedimento, um trabalho feito a pressão constante. Essa vai ser a minha pressão do estado A inicial, ou seja, isso aqui é igual à minha pressão no estado A
Ou seja, na parte A, no estado inicial, integrado ao longo de uma variação de volume. E qual que é essa variação de volume? A gente considera o seguinte, ó, na hora que eu abrir essa válvula, o que acontece? Eu abri a válvula, esses dois vão entrar em contato. Eu considero que esse estado 1 é exatamente no momento que eu abro a válvula. Eu abri a válvula, começou a ter o processo de mistura, esse vai ser o meu estado inicial. Nesse estado, como se essa válvula aqui não existisse, como se o meu volume no estado inicial fosse isso tudo aqui, ó, todo o meu volume, tá vendo? Todo mundo junto. Então esse aqui é o meu volume inicial. E o meu volume final é o volume final que a mistura vai ter em equilíbrio, certo? Tudo vai se misturar, tudo aí vai estar um equilíbrio final. Vai ser esse estado de equilíbrio final com o volume final, porque o volume final já está dado, que esse aqui é 1,006 metros cúbicos. Ou seja, isso aqui vai ser, o trabalho vai ser igual à minha pressão no estado A inicial, né, aquela pressão inicial que eu tenho de 200 kPa, multiplicado pela variação do meu volume final menos o meu volume inicial, certo? Esse daí vai ser meu trabalho de 1 para 2. E qual que vai ser o calor? Olha, aí a gente usa a primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? A gente sabe que isso aqui é a variação da energia total é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Qual que é a variação da energia total nesse caso? A gente vai saber, isso aqui, ó, esse termo, ele representa, né, a variação da energia total é igual à variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Se alguém for muito preciosista, vai tentar identificar a variação da energia potencial. Não culparia isso em hipótese alguma, mas eu vou dizer que isso aqui pode ser desprezado. Tá? Eu vou falar, olha, mas eu também aceito se alguém falar isso aqui, ó, essa energia potencial ela é desprezada, não tem variação de energia potencial. A energia cinética, no estado inicial ela está parada, no estado final está parado, então meu sistema, isso aqui a variação é igual a zero. Eu vou falar que é aproximadamente igual a zero, a energia potencial. Tá? Sobra só o termo da minha energia interna. E qual que é a variação da energia interna que eu tenho aí? Eu tenho um estado final, que eu vou botar aqui, ó, olha só, vou botar dessa forma. A variação dessa energia interna, ela é igual ao quê? É igual, a variação da energia interna, ela é igual a massa do meu sistema, certo? A massa total do meu sistema, como é que eu coloquei aqui em cima? Eu coloquei MT, é a massa total, certo? A massa total multiplicado pela energia no estado final, eu vou botar energia em F, energia do estado final, tá aqui, multiplicado menos, isso aqui, perdão, ficou parecendo um mais aqui embaixo, né? Deixa eu anotar isso aqui de novo, uma letra mais bonitinha, vou até dar um zoom aqui pra gente. Qual que é essa energia aqui, ó? Variação da energia interna é igual a massa total do sistema multiplicado pela energia interna no estado final menos a sua massa de cada subparte, da parte A vezes a energia interna da parte A, da parte B vezes a energia interna da parte B. Então isso aqui é vezes a massa em A vezes a energia interna de A menos a massa que estava em B vezes a energia interna de B. E de onde que eu tiro essas energias internas de A e de B? Olha, vai ser isso daqui, ó. Minha energia interna de A e de B sai dessa parte. Eu posso tirar tanto o volume específico, como eu posso tirar aqui também a energia interna de A. E essa parte aqui, eu posso tirar também a minha energia interna de B. E a energia interna do estado 2? Como que eu vou identificar ela aí? Olha, para o estado 2, agora eu vou falar do estado 2. Estado 2. Eu não tenho muitas informações sobre esse estado 2, né? Mas eu sei que o meu estado 2, por essa condição dele entrar em equilíbrio no final, ele vai estar em um estado de equilíbrio, essa tampa não vai estar se mexendo. Eu sei que a pressão do fluido que vai estar aqui interna é igual a essa pressão externa, ou seja, o meu estado 2 ele possui uma pressão em 2 igual a 200 kPa. Isso aí é a primeira definição que sai dele. E eu sei também, eu posso identificar o meu volume específico em 2. Por quê? Porque ele é igual ao meu volume final dividido pela massa total do meu sistema, certo? Isso daí vai me dar o meu volume específico em 2. Com essas duas informações aqui, ó, eu sei que eu posso tirar a minha energia interna em 2, no meu estado 2. Então ela vai sair daqui, que seria o que eu estou chamando aqui de energia interna final. Vou chamar ela só, então vou botar aqui, né? Vou apagar esse F aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de energia interna no estado 2.
E aí eu tenho essa definição, ou seja, só isso daí resolvi o meu problema. Ou seja, com isso daqui, agora eu já sei que essa equação, agora eu vou colocar aqui embaixo, ó, eu vou ter que copiar essa equação, né? Tudo isso aqui que é a minha variação da energia interna é igual, isso daqui é igual a o meu calor trocado, que é o que eu quero identificar, menos o trabalho. Esse calor, vou até botar assim, ó, meu calor trocado de 1 para 2, menos o meu trabalho de 1 para 2. Todos esses termos aqui, ó, eu sei o que eles são, certo? Eu sei o que é a minha... Eu já achei minha massa total, achei minha energia interna em 2, está aqui achado aqui no estado 2. Eu já achei a minha massa total em A, já achei minha energia interna em A, massa total em B, energia interna em B. Achei o meu trabalho nessa parte aqui, ó. O trabalho foi encontrado a partir dos volumes finais iniciais. O que eu tenho que achar? A única incógnita que sobrou no meu problema é justamente o meu calor trocado de 1 para 2. É só resolver para ele. Esse exercício então é bem simples, né? Vamos resolver então agora usando o CoolProp. Eu comecei a resolver esse exercício usando o CoolProp, tá? Eu queria ver se ele ia funcionar primeiramente. Então eu só comecei a colocar algumas informações, porque eu ainda não estou, como diria, né, nessa fase que eu estou, eu ainda não estou 100% confiante na minha habilidade de sair escrevendo CoolProp sozinho assim não. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar começar a fazer e ver se ia dar certinho antes de mostrar para vocês, beleza? Então fiz isso aqui, ó, vamos resolver. Até copiei, olha só, isso aqui são resquícios da minha aula prática que eu dou em aula para os alunos, tá? Isso aqui agora eu vou retirar, ó. Eu copiei algumas coisas da aula prática que eu dou em sala para os alunos aí, mas é isso aqui que a gente tem que fazer. Vamos resolver esse problema 1, esse problema que eu estou chamando de problema 1 no CoolProp. Ele dá o seguinte, eu vou ter que importar o NumPy, importar o Matplotlib. Eu não vou nem usar o Matplotlib nesse caso não, e eu vou ter que importar o CoolProp. Beleza, isso aí eu vou precisar. O NumPy eu sempre importo mesmo. Aí eu vou colocar os parâmetros do problema. O fluido que eu estou trabalhando é a água. Coloquei a minha pressão na parte A, a temperatura na parte A, a massa da parte A, coloquei a pressão na parte B, o título na parte B e o volume total, que é vol, aqui estão vendo, na parte B, e eu estou calculando o que seria esse vol, e eu sei que eu tenho esse volume final, vol final, também que está aí, que é igual a 1.006. Eu sei também, pela definição do meu problema, né, eu sei que o meu P2 ele é igual, está até completando ali, a pressão final do sistema. Eu já vou aproveitar isso daí, tá? Vou utilizar a pressão final do sistema, vai ser igual a 2. A gente viu pela própria descrição nossa do problema, a gente sabe que a pressão final é igual a 2 vezes 10 a 5 Pascal. A resolução a gente dá umas chamadas no CoolProp. Chama isso aqui, ó. A primeira coisa que eu vou buscar vai ser o meu volume específico na parte A. O volume específico na parte A é só chamar o CoolProp, é 1 sobre a densidade para a pressão em A, a temperatura em A, para o fluido água. Ele vai buscar isso aqui, ó, o volume em A é igual, e aí eu vou usar essa informação, né, de que a informação do cálculo do meu volume específico que eu tenho agora, eu sei também a massa em A, eu vou calcular qual que é o meu volume em A, volume total em A em metros cúbicos. A mesma coisa eu vou fazer agora para a parte B, só que para a parte B a gente vai se ligar nisso aqui, ó. Para a parte B eu estou numa região de saturação, ou seja, como que eu determino o meu volume específico nessa parte B? O volume específico da parte B, ele é determinado dessa forma aqui, ó. O volume específico da parte B, ele é igual ao volume do líquido saturado para essa parte B, para a pressão que está na pressão em B, mais o título em B vezes o volume do vapor saturado em B menos o volume do líquido saturado em B. Eu fiz exatamente essa conta aqui no meu CoolProp, tá vendo, ó? Calculei o volume do líquido saturado, calculei o volume do vapor saturado, olha os títulos aqui, ó, título 0, depois título 1, coloquei esse cálculo aqui em VB, e aí a partir do valor de VB, sabendo o volume total, né, de metros cúbicos em B e o volume específico em B, eu vou calcular a massa em B, ou seja, eu achei minha massa em B, massa em A, e aí eu tenho aqui, ó, minha massa total do sistema e o meu volume inicial. Tá aí as minhas informações, já resolvi 2 problemas aí. No CoolProp eu não precisaria fazer esse cálculo aqui não. Eu não precisaria fazer isso. Eu posso simplesmente calcular o meu VB dessa forma aqui, ó. Vou botar, ó, VB é igual a 1 sobre CP.propc. Olha lá, tá até completando ali pra mim, ó. Eu poderia completar dessa forma aqui, eu poderia fazer isso. Tá vendo? No CoolProp é permissível que eu faça isso aqui. Eu não preciso usar essa fórmula aqui de cima.
que está aí essa fórmula do título que a gente aprende na sala, né? Não preciso usar isso aqui, eu posso usar isso aqui, chamar 1 sobre a densidade da pressão em B e o título XB, que eu tenho o título em XB 0.5, está ali em cima, tá fácil, né? Com essas informações eu teria o mesmo volume específico, mas eu não vou fazer isso não, para ficar igualzinho ao que provavelmente um aluno faria no resolver um exercício, né, sem o cuprop, vai ficar dessa forma aqui. Então agora eu vou rodar isso aqui, ó, Python, eu tenho que chamar aqui o meu software, né, o meu Miniconda Bin Activate, e aí eu chamo o ambiente que eu tenho, que é o ambiente onde eu tenho o cuprop já instalado. Tendo isso daí, ó, é só rodar Python 3 P1, estou colocando P1 porque isso é um exercício que eu coloquei numa prova, tá? P1 é problema 01. Ele vai dar, ó, deu uns resultados iniciais, o volume final, porque eu mudei o nome do volume final, você vê que o volume vol inicial, vol final, isso aqui agora vai ser vol inicial, tá vendo? Eu mudei os volumes para ficarem desse jeito aí bonitinho. Com vol, quando for vol é volume, né? Quando for Vzinho é volume específico. Então é isso aqui, ó. Olha lá, achou aqui, ó, os valores. Ó, o volume inicial é 0.5799, o volume final é dado do problema e a massa do meu sistema é 0,9315. Você vê que ocorre uma expansão. Meu volume inicial é esse aqui, é bem menor, praticamente 60%, 57, né? 57, 58% desse volume final, ou seja, ele se expande. Quando eu abro a válvula, ocorre uma expansão do meu fluido, né? Por quê? Porque ele tem uma mistura líquido-vapor embaixo. Quando você abre essa válvula, esse líquido-vapor ele tem a possibilidade de se expandir. Ele está numa pressão maior do que a pressão externa. Então ele empurra, ele se expande, né? Esse líquido-vapor, essa mistura líquido-vapor, ela se expande e esse líquido se transforma em uma outra coisa, né? Vai se expandir. Eu nem cheguei a avaliar se isso daí vai chegar a virar tudo vapor superaquecido, mas eu acho que vira, porque vai chegar todo mundo no final numa pressão de 200 kPa, ele vai cair a pressão bastante, nessa pressão vai virar tudo, vira vapor ali dentro da minha mistura. Acho que isso não é avaliado, não. Poderia até ser uma pergunta, né? Qual que será a temperatura final e tal, mas vamos colocar isso aí não. Agora quer saber qual seria o meu trabalho. Olha, pela definição que a gente viu, vou colocar aqui, o meu trabalho de 1 para 2, ele tem que ser igual à minha pressão em A, meu P em A, multiplicado pela variação de volumes, meu volume final menos o volume inicial, o trabalho realizado pelo sistema em joules. Olha só, e aqui, então eu tiro esse negócio aqui agora, virar em joules, só que eu vou colocar ele em joules mesmo. Vai em joules mesmo, não tem problema não. Vou colocar esse trabalho em joules, ó, para o volume final menos o volume inicial. Aí você pode ver o trabalho realizado seria em joules. Deixa eu ver quanto que ele vai dar aqui no print. Deu, trabalho realizado, posso colocar em kilojoules, ó. Vou colocar aqui então, dividido por 1/3, aí vai ficar assim, vai ficar em kilojoules, aí eu coloco isso aqui, vai estar em KJ. KJ, para quem não sabe, quer dizer quilojoules? Não, quer dizer Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro aí, maravilha, né? Então, Caio Jorge para vocês, ó, 85,21 kJ, tá bom? Tá aí a resposta. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o calor. O calor já dá uma... Para o calor eu preciso de mais informação, né? Para o calor eu preciso saber qual que seriam as minhas energias internas. Eu vou pegar essas informações aqui, ó. Eu vou primeiramente pegar qual que seria a minha energia interna em A. Eu acho que nesse caso, eu vou até verificar no cuprop, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu vou verificar aqui no cuprop. Opa, cadê? Cuprop. Vamos ver lá como é que é a energia interna. High Level Interface. Deixa eu ver. Specific Internal Energy. É U mesmo? É U, ó. Na base mássica, aqui é na base molar, tá vendo? Aqui é na base mássica. Na base mássica é só botar o U e vai me retornar a energia interna, tá beleza. Então vou fazer isso aqui, vou copiar isso aqui, ó. Copia aqui para baixo, eu vou trocar isso aqui por energia interna. A energia interna no ponto A. Aí, vamos até copiar aqui para não ter que mudar nada. Ela já entendeu, né? O VS Code já entende imediatamente o que eu estou querendo fazer, inteligente pra caramba. Já solta isso daí. E a minha... E como é que eu vou calcular aqui embaixo? Olha, eu poderia fazer igual
esse caso aqui, ó, seria a mesma coisa, né? Eu vou na verdade imitar o que vocês têm que fazer, tá? Eu poderia fazer isso daqui, ó, simplesmente escrever como U de B, ó, U de B. Ah, já até trocou aqui pra mim, ó, tá vendo? Poderia fazer isso daí? Poderia. Aí eu teria a minha resposta. Tá vendo? Eu vou colocar aqui no final, tirar isso, e aí eu vou colocar aquela fórmula que eu escrevi aqui, né? Aquela fórmula do Chornal lá, que é, ó, o meu... Ah, eu tenho que calcular também a energia no estado 2, né? Então eu preciso disso aqui, ó, qual seria o meu volume específico no estado 2. Que eu escrevi o estado 1, estado A, no caso 1, estado B, no caso 1, agora eu vou colocar o estado 2. Vou colocar que o meu V em 2, ele é igual ao volume final dividido pela soma da massa A com a massa B. É isso aí. Volume final sobre a massa ou massa do sistema, né? Só que eu preciso definir isso aqui antes. MCs. Só que eu vou precisar jogar isso aqui para depois. Ó. Tem que primeiro calcular aquilo ali. E agora eu vou colocar aqui, ó. Aí, beleza. Volume específico final do sistema, tá certo. E aí eu vou calcular isso aqui, já está até colocado aqui embaixo. Só dar um tab. Aí, beleza. Tá aí, ó. Ó o tab aqui, vai achar o nosso... Para essa pressão em 2 e para essa densidade, lembrando que no Cool Prop eu tenho que colocar a densidade, entrar ele não entende. O V não é volume específico, o V é viscosidade. Vocês podem ver lá. No Cool Prop, cadê, ó? No Cool Prop... Caramba, eu fechei? Não. Ah, tá aqui, ó. No Cool Prop, se você coloca V é viscosidade. V não é volume específico. Então você vai obter valores malucos. Tem que colocar a densidade, se quer volume específico é 1 sobre a densidade. Então tem que ser isso daí. Então colocando aqui, ó, densidade 1 sobre essa densidade no estado 2, achei a energia interna em 2. Agora eu calculo aqui, ó, qual que é o meu calor. O calor trocado entre 1 e 2 é só colocar nessa fórmula aqui maluca que está no meu Chornal. Aqui, ó, calor trocado de 1 em 2 é igual a massa total do meu sistema, mcs, vezes a energia interna em 2, vamos lá, é igual a mcs, vezes a energia interna em 2, menos, agora vai ser m, a massa de A, vezes a energia interna em A, menos a massa de B, vezes a energia interna em B, é isso que ele está me falando aqui, ó, menos, ela já está até separando para mim, ó, menos a massa de A, vezes a energia interna em A, está tudo feito aqui já. E eu tenho que ver se esse W está certo. O W vai virar positivo ali no caso. Esse W vai virar positivo aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu só joguei, tá vendo que eu joguei esse W aqui, W de 1, 2 pro lado de lá. Vai virar positivo. Então o meu calor trocado é isso aqui, ó. Calor trocado é a massa do sistema, tá vendo? Nem sempre as ferramentas aí de IA, isso aqui é um IA, né? No VS Code que estava me ajudando a fazer isso aqui, nem sempre ela vai fazer o que é correto. Mas tá aí a fórmula do calor trocado entre 1 e 2. Bom, tendo essas informações aí, como é que vai ficar a nossa solução? Deixa eu ver aqui, ó. Troquei. Trabalho realizado. Isso aqui tem que ser Q, ó. Q de 1, 2, tá certo. E aqui vai ter que dividir, trocar isso aqui, ó. Pronto, aí virou a mesma coisa. Vai virar o trabalho realizado, calor trocado. Calor transferido é igual... Aí eu posso apagar isso tudo aqui, aí beleza, vai ficar bonitinho. Calor transferido. Agora eu tenho essas informações aí. Então eu coloquei as informações, vamos ver o que vai dar. Calor transferido deu 2.557. Eu acho que está um pouquinho alto esse calor transferido aí. Deixa eu ver, eu tinha feito a conta antes. Ele dava abaixo. Bom, deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui em cima. Massa de B. Ó, isso aqui tá certo. Deu um tempinho, eu vou dar uma pausa. Eu vou ver se eu errei alguma coisinha aqui. Pera aí um pouquinho. Aí, gente, voltando, eu achei o erro que eu tinha feito aqui, sabe? O Ctrl+C, Ctrl+V, que é o problema. Que é esse aqui, ó. Eu copiei esse aqui pra baixo. Vou até voltar. Se eu der Ctrl+Z, vocês vão ver o que é. Ctrl+Z, Ctrl+Z. Aqui, ó. Eu tava assim, ó. Olha aqui como é que tava a minha energia interna aqui em cima. Tava 1 sobre a energia interna. O valor tava dando muito pequeno. Aí tem que subtrair, né? Você tem que subtrair bastante. Não é 1 sobre, esse aqui é 1 sobre é só quando for volume específico, tá? Quando não for volume específico é isso aí mesmo. É só colocar aí
quando não for volume específico, energia interna, entalpia, essas coisas, é só buscar a propriedade. Aqui eu só tive que fazer esse 1 sobre porque eu busco o valor da densidade, né? Aí eu vi que estava errado. E aqui também estava errado. Cadê, ó? Esse aqui também estava errado, tá? O B também tinha um sobre aqui, ó. Tá? Porque eu fiz o Ctrl C, Ctrl V do volume específico. Então, tá vendo? É por isso que eu falei que eu não posso ficar ainda fazendo as coisas sem ter uma pausa de conferência. No futuro vai estar tudo certo, mas agora ainda está meio bagunçado as coisinhas. Então aqui eu tenho esse cálculo agora fazendo isso certinho, ó, trocando aqui também. Eu fui conferindo qual que estava dando os valores. E agora dá aula. Calor transferido é igual a 587,95 kJ. O que eu fico faltando fazer foi isso aqui, porque na verdade vocês não vão fazer essa conta aqui. Vocês vão buscar a energia interna igualzinho foi buscado aqui no caso do volume específico, tá? Vocês vão ter que fazer o cálculo da energia interna. Já vou cortar esse zoom aqui para não me confundir. Ó, cortei aqui. Aqui vai ser a energia interna. Aqui, apareceu ali a opção de eu trocar e eu não troquei. Aqui vai ser energia interna. Olha lá, líquido. E aqui vai ser, ó, U do líquido, U do vapor, U do líquido. Aí tá vendo? Então aqui eu vocês vão ter que buscar o valor desse jeito aqui. Quem for resolver esse exercício, primeiro pega o valor da energia interna do líquido saturado, depois pega a energia interna do vapor saturado, depois pega o valor da energia interna em B no ponto lá, utilizando a fórmula que a gente utiliza, né? Utilizando o título aí para achar o valor nesse ponto B, tá? E aí, a partir desse valor aqui, você vai resolver. E, teoricamente deveria dar a mesma coisa. Deu a mesma coisa, não mudou nada lá, tá vendo? A mesma coisinha. A fórmula é precisa nisso daí. Então aqui estão os resultados finais dessa questão. Espero que tenham gostado da resolução do exercício e até mais. Um abraço.